Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer as lajes do piso, né, entre os pavimentos e também do térreo e superior. Também faremos a escada e vamos iniciar a ambientação desse espaço com blocos do 3D Warehouse. Tá? Então, nós vamos iniciar fazendo a laje do piso. Tá? Então, no pavimento térreo nós vamos abrir para editar este grupo, né, que a gente tem das paredes e das janelas. E aqui nós vamos inserir um retângulo, utilizando essa ferramenta de retângulo. Clicar aqui em um ponto, levar lá no final, e a gente vai produzir esse retângulo que engloba todo o pavimento. Tá? Depois de ter feito esse retângulo, nós vamos dar duplo clique, clicar uma vez com o botão direito, criar um grupo a partir dessa forma, duplo clique. E agora a gente vai dar espessura usando empurrar e puxar. Vamos fazer aqui uma espessura de laje de 15 centímetros. Certo? Depois podemos novamente usar a borracha. O atalho é a tecla E. E aí nós vamos apagar essas linhas que sobraram, né? Que não serão necessárias. Então deixar bastante limpo o nosso desenho. Recordo que a gente pode, né, se a gente configurar aquele atalho aqui em janela, preferências, a gente pode ocultar para ver somente esse elemento, né, botando aqui no filtrar, ocultar o resto do modelo e atribuindo o comando do ponto aqui como um atalho. Tá? Uma vez feito isso, a gente consegue visualizar aí somente a nossa laje dentro da edição do grupo apertando a tecla ponto. Tá? Então veja que a laje já está correta. No pavimento superior, a gente vai ter uma laje bastante similar a essa, então podemos até copiar ela. Para copiar, nós vamos dar um Ctrl C. Vamos abrir aqui agora o grupo, vou clicar fora para sair de tudo, abrir novamente o grupo geral, abrir o grupo do pavimento superior, e aqui a gente vai dar um editar, colar. E a laje ela já vai estar ali rente ao meu mouse, eu vou procurar um ponto aqui que eu vou utilizar para colocar ela como fechamento da parte de cima. Tá? A laje do meio, ela tem o recorte, né, justamente na parte da escada, então esse recorte que vai permitir com que a pessoa acesse. Tá? Então esse recorte ele vai iniciar a partir desse alinhamento de parede e vai terminar lá com o último degrau. Tá? Então nós vamos fazer a laje a partir de agora. Vamos voltar para o grupo aqui do primeiro pavimento, do térreo. Abrimos o grupo do térreo. Posso desenhar essa laje, então, a partir de agora. Eu vou usar como referência essa minha parede de cima. Tá? Então, vou começar... Deixa eu definir. Vamos começar por aqui, ó, por esse ponto interno da parede. Vai até lá fora. Ou melhor, né? Vem aqui. Nós teremos o vazio, né? Nesta parte aqui. Certo? Então o vazio será somente nesse trecho. E o restante é um retângulo. Então eu vou desenhar o vazio primeiro, fazer o contorno da parte que vai ser vazia. Vou fazer um retângulo externo. E agora é só clicar e deletar essa parte, que na verdade é onde vai a minha escada. Tá? Uma vez que eu fiz isso, eu vou transformar novamente, dando duplo clique para que ele selecione toda a face. E vou em criar grupo. Clico duas vezes para poder editar este grupo. E eu vou dar a espessura de 15 centímetros para cima. Verificando, né, algumas informações, esse projeto ele tem um detalhe que a gente vai corrigir agora. Nós temos aqui, né, 15 degraus, na verdade. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seria essa última chegando na laje.
tá? Só que se a gente tiver uma altura de pé direito, né, de 3,15 metros, porque a gente colocou a laje para cima, essa altura do degrau vai ficar muito alto, né? Lembrando que um degrau ele tem geralmente em torno de 18 até 19 centímetros de altura, tá? Então, o que aconteceria se a gente pegasse aqui, deixa eu pegar a calculadora, se a gente pegar a calculadora e verificar 3,15 metros divididos por 16, vai dar uma altura muito grande de degrau, né? 19,56, tá? Então, a gente precisaria reduzir um pouquinho essa altura, tá? Então, só me recordar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E também vamos precisar aumentar um degrau para que isso seja possível, tá? Então nós vamos arrumar essa escada de modo que o degrau fique coerente, né, no projeto, tá? Então que ele não vai ficar fora da medida. Existe uma fórmula para isso, tá? Que verifica a pisada versus a altura. É a fórmula de Blondel. Depois eu mostro para vocês, que é uma proporção entre essa largura da pisada, que varia entre 28 e 30 centímetros, e a altura do degrau, né, que varia de 18 até 19 centímetros. Tá? Então nós vamos sair desse grupo, vamos entrar somente aqui no grupo do pavimento térreo, tá? E nós vamos desenhar essa escada novamente. Tá? Então aqui fora eu vi que aqui o degrau tem 28, então eu vou iniciar desenhando um degrau a mais de 28 centímetros. A partir daqui vou para o lado de lá e vou fechar todo o contorno da escada. Tá? Então vamos fechar aqui a forma do contorno da escada. Certo? Vejam que já aqui fechou boa parte das faces, né? Porque eu estou com as minhas linhas que vieram importadas do CAD. Então eu preciso fazer uma limpeza dessa linha da seta que indica a subida. Tá? Então nós vamos deletar essas linhas da seta. Okay. E agora a gente vai dar um triplo clique para selecionar toda essa escada. Vamos transformá-la em um grupo. Opa, alguns itens não fecharam, estou conseguindo ver isso agora, né? Então aqui eu tenho aquele meu degrau dos 28 que a gente adicionou. O segundo não fechou, então vou fechar agora dentro do grupo, ó, de modo que todas as faces estejam fechadas e a gente consiga fazer a extrusão. Certo? Teria algumas maneiras que eu poderia fazer isso, né? Eu poderia pegar de um corte, de uma seção aqui, para representar. A maneira mais fácil de a gente fazer é pegar aqui a altura correta, né? Mas antes de a gente dar essa altura, gente, editar, reexibir tudo. Eu deletei a face de cima, deletei a laje. Vamos visualizar aqui, mostrar objetos ocultos. Não. Então deixa eu aproveitar, né, para explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu havia ocultado os objetos, alguns objetos, tá? Então deixa eu exibir, tá? Então sempre que vocês quiserem não visualizar um objeto, existe a possibilidade de ocultá-lo. Basta selecionar o objeto, clicar com o botão direito e vir aqui na opção de ocultar. Ele vai esconder o objeto, né? E a menos que essa opção aqui, ó, de mostrar objetos ocultos esteja marcada, vocês não vão visualizar nem trabalhar o objeto. Tá? Depois, para voltar a exibir o objeto, a gente pode vir em visualizar, mostrar objetos ocultos, clicar uma vez para selecionar ele, clicar com o botão direito e mandar exibir. Tá? Então aí ele volta a aparecer.
que eu queria, na verdade, fazer é reduzir o pé direito aqui em 15 centímetros, porque vai ajudar bastante, né? A gente vai ficar com o pé direito de 2,85, que ainda é bastante razoável, e a gente vai ter o pavimento superior iniciando nos 3 metros, tá? Então, se eu pegar aqui depois 3 metros divididos por 16 degraus, que é o que a gente vai ter agora, a gente vai ficar com uma altura de piso de 18,75, que está dentro do que é exigido, né, para essa escada, tá? Então, eu vou reduzir as minhas paredes aqui agora em 15 centímetros de altura, tá? Vou fazer isso para o pavimento superior também, não que precisasse, né? A gente não vai ter escada subindo aqui, mas eu vou manter um pé direito de 2,85, vou baixar aqui 15 centímetros. E vou reposicionar essa laje usando o mover para encaixar sobre o pé direito de 15 centímetros. Tá? Então, agora já está tudo pronto para a gente poder realmente subir a altura da escada. Vou dar um ocultar aqui para eu não visualizar minha laje. Vou desmarcar a opção mostrar de objetos ocultos. E agora já posso trabalhar, né, realmente dando a altura para essa escada. Tem duas maneiras, poderia matematicamente fazer, né, a gente já viu quanto daria a altura de cada um desses degraus, mas aqui o Sketch também permite que a gente utilize um outro truque, tá? Então eu sei que entre pisos a gente vai ter 3 metros de altura, vou desenhar uma linha de 3 metros aqui, 300 centímetros, e agora a partir dessa linha a gente vai clicar com o botão direito e a gente tem a opção de dividir, tá? Então depois que eu usei essa opção de dividir, se eu botar o mouse ele vai tentar dividir em vários, lá embaixo eu posso dizer quantos segmentos eu quero, então se eu quero 16 degraus, vou colocar aqui 16, Enter. E aí ele já vai subdividir, então se vocês tentarem desenhar uma linha aqui, ó, vocês vão ver que ela está dividida em 16 partes, tá? E aí a gente pode usar essas partes para encaixar os nossos degraus, tá? Então poderia vir aqui, ó, e ir encaixando. Uma vez que a gente der a altura, tá, pessoal? Então, deu a altura de um degrau, eu posso utilizar, né, o duplo clique para que ele repita aquela última altura, ó, o quanto ele subiu. Então, é claro que teria que clicar muitas vezes aqui para ele subindo, mas é uma maneira que a gente tem de não precisar ficar pensando qual a altura de cada um dos degraus, tá? Então posso ir subindo aqui. Ou posso, né, subir aqui uma vez. Vou subir todos aqui no mesmo nível. Essa também é uma maneira. E aí depois a gente vai subindo. Posso pegar a referência lá, né? Ó, levo o mouse lá, garantindo que ele vai pegar aquele ponto de referência. Então são várias maneiras de fazer. Posso ir sempre com o mouse lá naquela linha que está dividindo em vários segmentos. Ou, depois de uma vez que a gente definiu, ó, essa... Só cuidado porque aqui a gente tem um ponto mediano, tá? Que não é uma divisão. Fazer isso aqui para os restantes. E o último degrau, na verdade, ele vai ser conformado pela altura da laje aqui, né? Mais um pedacinho da parede, tá? Então essa pontinha não vai aparecer. Vou garantir agora que todas as faces estejam orientadas para o mesmo lado, né? Então antes eu vou apagar aqui com a borracha essas linhas sobressalentes. Novamente do outro lado, com a borracha apagar essas linhas. Tá? Somente as que são sobressalentes. E vou
clicar uma vez aqui, então, em uma face que está orientada certa. Se nenhuma face estiver orientada, né, certa, ou seja, que apareça branquinha, eu já mostro, a gente vai inverter uma das faces. Mas se tiver pelo menos uma face branca, cliquem com o botão direito e a gente tem como orientar as faces. Desse modo, o SketchUp vai entender que a face branca ela fica na mesma orientação, né, para todos os outros objetos que estão virados para vocês. Tá? Então, ele já corrige e deixa todas as faces viradas para o lado certo. Tá? Depois disso, é claro que essa escada ela não é um maciço, né? Ninguém faria isso, um maciço de concreto. Então a gente pode, né, como bons modeladores, designers aí, a gente vai fazer uma linha aqui, ó, que vai pegar na parte de baixo da escada, tá? E a partir dessa linha, num ângulo reto aqui, a gente vai fazer uma espessura de 15 centímetros, tá? Então, vou fazer isso para cima e aqui em um outro ponto também. Às vezes acontece de ele não conseguir pegar o plano, posso copiar essa linha aqui então, que ficou paralela ali, apertar uma vez o Ctrl para ele fazer uma cópia. E aí a gente vai ter a espessura da escada aqui, tá? Lembrando que uma vez que eu consigo a linha reta, posso usar o Shift para que ele trave. Aqui também vou fazer uma linha reta e eu vou dar sequência até as duas se encontrarem. Certo? Depois eu vou apagar essas linhas aqui. E nós vamos empurrar esse pedaço até que chegue aqui na largura do patamar, né? Essa face não vai existir, posso deletar. Tá? E a mesma coisa a gente pode fazer neste ponto aqui. Então eu vou criar uma linha aqui que vai estar a 45 graus com 15 centímetros. Outra maneira de fazer, né? Posso desenhar uma linha reta aqui para o lado de 15. Clicar sobre essa linha somente, pegar aqui a opção de girar, ó, e rotacionar 45 graus. Então essa linha ela vai estar alinhada ali. E agora eu vou ligar ela nesse ponto, de modo que a gente termine lá com uma configuração como essa. Tá? E aí a gente vai empurrar isso aqui até terminar, com empurrar e puxar. Pode ser que ele trave em algum momento, né, em algum ponto. Tá? Aí é só deletar aquelas linhas, deveria ser só deletar aquelas linhas. Algum objeto está limitando aqui o offset, então eu vou ter que procurar, na verdade é este canto aqui, ó, que está limitando. Ok. Então o que eu vou fazer? Bom, basicamente eu vou copiar essa face aqui, vou dar duplo clique para selecioná-la, vou clicar aqui com a opção mover Ctrl uma vez, para que ele faça uma cópia, e vou copiar essa face para o outro lado, de modo que agora eu consigo usar o empurrar e puxar daqui para lá, para apagar o que faltou. Tá? E aí eu vou fazer aquela limpeza novamente com o offset. Deletei coisa que não devia, né? Percebam que aqui faltou algum detalhe, tá? Vou apagar essa face, vou extrudar a partir daquela, vou apertar Ctrl uma vez aqui, e é assim mesmo, a gente vai ajustando o que ficou errado, né? Ó, agora ficou bem correto o desenho da escada, da laje. Tá? Então só vou inverter essa face que ficou ao contrário. E aí a gente tem a nossa escada. Tá, mas prof, não poderia só subir aqui, né, numa rapidez, digamos? Não poderia só dar todas as alturas e deixar o buraco da escada preenchido?
No modelo 3D isso é aceitável, né? Mas se vocês quiserem depois utilizar o modelo do SketchUp para gerar um AutoCAD, né? E aí vocês vão passar muitas vezes o corte nessa circulação, né? A gente vai ter problemas, né? A graficação vai ficar completamente errada, tá? Então é uma maneira de a gente garantir que o desenho vai sair certo. Sem falar que a gente pode enxergar alguns potenciais, como por exemplo, ó, abaixo dessa escada, deixa eu passar um corte aqui. Vamos mostrar o conjunto grande de ferramentas. Para pegar essa ferramenta aqui que faz uma seção, né? Um corte. Tá? Então eu vou botar aqui de frente. E olha só, tem um espação aqui embaixo da escada que poderia ser usado para um armário, para, enfim, um depósito de material de limpeza, qualquer coisa que fosse necessária para essa casa, né? Daria para encaixar alguma coisa embaixo dessa escada e aproveitar esse espaço perdido. Tá? Então a gente consegue enxergar esses potenciais, ó, a partir desse corte. A gente consegue ver o espaço que daria para ser aproveitado embaixo da escada, né? Dá para ter uma adega embaixo dessa escada, daria para ter qualquer coisa, só abrir um pedaço, só abrir um vão nessa parede que está aqui na lateral do banheiro, né? Então teria uma viga aqui e abriria um vão nessa lateral do banheiro, tá? Então seria uma maneira aí de a gente otimizar e aproveitar esse espaço. Vou deletar aqui e já ensino vocês novamente como é que a gente pode fazer os cortes. Então vamos reexibir aqui. Vou reexibir tudo, não apareceu. Então vou mostrar os objetos ocultos, clicar aqui para conseguir chegar no objeto oculto e mandar reexibir. Tá? Então vamos dar uma leve corrigida aqui, ó. Essa parte da face, ela é um degrau também, né? E esse degrau ele coincide com o final da minha parede. Opa! Coincide com aquela face ali. Vou tentar pegar um ângulo que eu possa posicionar na aresta. E se eu medir esse degrau, terá exatamente os 18,8 que são iguais aos outros. Ó. Então é uma maneira bastante fácil de a gente garantir que todos os degraus vão ficar com a mesma altura correta. Tá? Então a gente já tem a edificação com as lajes e com a escada desenhada. Agora, uma vez que a gente está com as lajes, fica um pouco mais difícil de a gente visualizar a parte interna, etc. Tá? Então, vai ficar mais complicado, vocês muitas vezes vão dar zoom aqui, né? E vai ficar atravessando as paredes, vai aparecer essas situações. Mas é importante que a gente tenha esses elementos desenhados, né? E a gente já pode até, inclusive, posicionar um pavimento sobre o outro agora aqui. Então, eu vou entrar uma vez nesse grupo geral, vou pegar o grupo do pavimento superior e eu vou movimentar ele com base nessa ponta para encaixar ele aqui em cima, né? E ter então o meu espaço do pavimento superior em cima do pavimento térreo. E a gente tem uma edificação, né, única agora. A gente pode fazer inclusive uma limpeza nesse desenho da escada, do pavimento superior, ó, porque ele já não é mais necessário, certo? E a gente fica com o vão da escada bastante certinho, tá? Para facilitar a movimentação, né, e que a gente se encontre dentro desse desenho, nós podemos também criar cenas, tá? Para criar cenas a gente vai vir em janela, bandeja padrão cenas. No meu caso não está aparecendo, vou desativar e vou ativar novamente. Então voltou a aparecer um menu aqui na lateral. No caso de vocês, talvez alguns já estejam trabalhando com essas janelas, né? Tem que procurar então, ela pode estar minimizada aqui, ó.
Tá? Então a gente vai procurar a aba cenas. Depois a gente vai posicionar aqui a nossa vista numa posição que a gente queira salvar, então uma posição de visualização que seja importante, e clicar uma vez no maisinho e clicar aqui para criar cena. Uma vez que a gente fez isso, vai aparecer uma aba lá em cima chamada cena 1, a gente pode renomear clicando com o botão direito, indo na opção de renomear, então, sala de estar. Tá, então renomeei, fiquei com a sala de estar pronta. Posso, é claro, criar mais de uma cena por ambiente. Então, posso ter uma naquele sentido e uma outra neste aqui. Uma vez que eu criei a cena, posso até apagar, até fechar a janela, tá? Porque a partir de agora a gente tem como criar a cena sem precisar clicar naquele maisinho. A gente pode clicar com o botão direito aqui e adicionar uma nova cena. Tá? Então, não precisa ficar o tempo todo com aquela janela. Mais um truque para vocês, né? Ambientes muito pequenos, às vezes a gente precisa abrir o ângulo de visualização, né? Então, dentro da fotografia, você já deve ter escutado alguma vez falar em lente olho de peixe, né? Ou grande angular, e as teleobjetivas, que são lentes que focam em objetos pequenininhos. A gente consegue modificar essa visualização clicando aqui ó, na lupa, na opção de zoom, e modificando o campo de visão, tá? Então, para ambientes pequenos, em torno de 45 graus, é um bom ângulo de visão, porque a gente consegue, né, enxergar um pouco melhor o que vai estar acontecendo. Também dá para a gente usar essa opção dos passinhos aqui, percorrer, para fazer o nosso personagem andar dentro do espaço e posicionar. Essa opção do olhinho também permite que a gente gire a cabeça do personagem. Tá? E se a gente clicar aqui nesse personagem, a gente também consegue dizer qual é a altura dele. Né? Ele está configurado para 1,67. Vou botar a altura do professor aqui, 1,91. E aí, se a gente clicar em um ponto, a gente posiciona esse personagem. A gente posiciona esse personagem, por exemplo, nesse canto. Está olhando para a parede, agora eu posso pegar o olhinho e virar. Né? Então essa é uma pessoa de 1,91 m olhando para esse espaço a partir do canto. Ok? Então dá para configurar muito bem. Depois que eu defini a cena, clica com o botão direito, adiciona, e aí a gente pode renomear, né? Sala de estar 2. E aí a gente pode transitar entre essas posições, né? Até para poder editar o modelo clicando sobre essas abas. Ó. Então ele grava a posição que a gente mandou. Tá? Então isso facilita bastante na modelagem. É legal sempre já pensar quais são as cenas que vai aparecer, até para dar uma maior ênfase. Poderia então criar uma cena para cada um desses espaços, né? Posso ter uma cena para o banheiro, vamos movimentar aqui, dando um zoom. Chegar aqui no banheiro. O banheiro é um espaço que é bastante pequeno, então às vezes fica aparecendo a parede ali, né? Posso usar essa opção aqui, ó, porque ela não vai entrar nas paredes, então quando ele bate na parede ele para. Tá? Então eu recuo o máximo que dá com aquela opção dos pezinhos. Posso modificar o ângulo de visão para outra cena. Quero que ele fique maior ainda, grande angular, 60 graus, então eu vou conseguir visualizar quase o banheiro inteiro, né? É claro, gente, que às vezes modificar essa opção aí do ângulo vai fazer o ambiente parecer ser maior do que ele de fato é, tá? Então a gente pode às vezes ter problema com o cliente, né? Tem que explicar que a gente está com uma lente maior para poder mostrar a perspectiva, tá? Isso é bem importante. Vamos adicionar aqui então uma nova cena chamada BWC. Térreo. Eu não sei se é um banheiro ou um lavabo, mas enfim, vou deixar ele como sendo um banheiro. E a gente tem a porta aqui que vai para a cozinha.
Vamos posicionar uma pessoa aqui neste canto. Vou clicar e arrastar para que ela visualize o outro lado. Então aqui seria o ambiente da cozinha. E a gente pode fazer isso para todos os ambientes, tá? Então, criar uma cena por ambiente. Não vou fazer uma cena para cada um agora, né? Mas vocês saibam que vocês podem fazer. De qualquer modo, para ambientar, gente, é sempre mais fácil, né? Quando a gente tem, primeiro, essa organização. Então, ó, se eu der duplo clique e estiver com o ponto apertado, eu consigo visualizar somente o meu andar do térreo. Também posso usar aquele truque, né, de ocultar para ocultar a laje de cima, desmarcar, que é a opção de mostrar objetos ocultos, e então ambientar meu espaço, tá? Inclusive a gente consegue criar cenas depois ocultando alguns objetos, tá? Então já mostro como é que a gente pode fazer. A gente poderia inclusive separar pavimentos em camadas diferentes, de modo que a gente possa ocultar os pavimentos superior e inferior, tá? Então, vamos a essa parte, ó. Se a gente vier aqui em janela, bandeja padrão, e procurar a opção de camadas, né? Vou adaptar foto, materiais, estilos, cenas. Vamos ver se aparece novamente aqui. A gente tem a opção de... Deveria estar aqui. Formações de entidade. Gerenciar bandejas, bandeja padrão, estrutura, será que foi modificado o nome? Acho que o SketchUp 2020 mudou um pouco, antes essa aba se chamava camadas, tá? Na verdade ele mudou bastante aqui, mas eu acho que essa camadas ainda existe. Ah, eles mudaram o nome da aba camadas para etiquetas, tá, em português. Então, as camadas elas estão aqui em etiquetas a partir de agora, tá? Quem estiver usando a versão anterior, 2018, vai procurar esse menu, ele vai chamar camadas, tá? Então, duplo clique, eu vou passar isso aqui para uma outra camada. Vou criar uma camada nova, chamada pavimento superior. Então, isso aqui é como os layers do AutoCAD, tá? Eu tenho visualizações de camadas. Eu ainda não passei o meu objeto, não modifiquei ele de layer. Para alterar o layer do objeto, a gente vai em informações de entidade. Então, ele vai pegar o objeto que está selecionado, né? Vejam que ele entende que é um grupo que está no meu modelo, que é essa seleção. E a gente pode mudar a etiqueta aqui para pavimento superior. Desse modo, se eu apagar o layer, né, essa etiqueta, essa camada do pavimento superior, eu desabilito a visualização do pavimento superior inteiro. Tá? Então poderia aparecer somente meu pavimento térreo, e aí a gente consegue fazer com que isso fique fácil de mostrar, né, a parte interna de uma edificação. Tá? Então, legal organizar isso assim, podem separar inclusive pavimento externo e interno, isso dá para separar, tá? A gente tem algumas camadas que vieram importadas do CAD, essa 04 cota e 08 esquadrias. Quem quiser pode apagar, né? A gente já não tem mais objetos, com exceção das linhas que a gente tinha nesses dois layers. E esse sem etiquetas é o layer padrão dele, que seria o layer 0 do AutoCAD, tá? Então, se eu apagar o pavimento superior, ele some. Posso criar um novo aqui para o pavimento térreo.
Também posso colocar o meu pavimento térreo aqui, né, no layer correto. Então, se eu apagar o térreo, ele some. Se eu apagar o superior, ele some. Tá? E aí a gente pode, inclusive, fazer uma organização um pouquinho diferente, que eu acho que vai facilitar, né? Ao invés de colocar a laje superior aqui no pavimento térreo, e aí nós vamos corrigir isso, nós vamos colocar ela no pavimento superior. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos editar. Vou entrar aqui no grupo, visualizar, mostrar objetos ocultos, vamos reexibir esse objeto aqui. E agora a gente vai trocar esse objeto de dentro de grupo. Tá? Então eu vou recortar ele aqui, Ctrl X, vou sair desse grupo, vou entrar no pavimento superior e eu vou colar no local, editar, colar no local, então eu colei ele na mesma posição, porém dentro de outro grupo. Por que eu fiz isso? Porque se eu apagar o pavimento superior, eu já consigo visualizar todo o meu térreo, né? Tá? Então fica mais fácil. De qualquer modo, poderia ter até uma camada separada, né? Uma subcamada aí, onde eu colocasse laje do pavimento superior. Então eu posso colocar essa laje em uma subcamada, clico aqui no meu objeto e vou trocar ela aqui para a laje do pavimento superior. Então também consigo separar, né, essas opções de visualização. Por que eu organizei tudo isso dessa maneira, gente? Justo porque quando a gente vai criar uma nova cena, a gente pode definir as opções de layers, se eles estão ligados ou desligados. Então, se eu quiser mostrar para o meu cliente, né, mostrar para outra pessoa, professor, enfim, o meu pavimento térreo eu posso desabilitar, né? Só percebam que aqui tem um lapisinho que indica o layer que está sendo trabalhado, tá? Então, vou deixar ele como trabalho aqui, o layer 0. E aí eu vou deixar somente o pavimento térreo habilitado. Tá? Então eu posso criar uma cena que me mostre de cima aqui como é que está funcionando esse espaço. Vou adicionar uma nova cena aqui. Adicionar. Chamar de pavimento térreo. Aí nessa cena, ó, quando eu clicar para ver a cozinha, ele vai reexibir, ele entende que todos esses layers têm que ficar ligados. Quando eu clicar no pavimento térreo, ele já entende que ele tem que desligar esses dois layers, né, da laje do superior e o pavimento superior. Então isso facilita bastante, né, até para vocês trabalharem. Então, vou editar alguma coisa no pavimento térreo. Ao invés de eu vir aqui, né, nessa sala e ficar, né, muitas vezes passando por dentro da parede, é muito mais fácil de fazer essa edição sem ter a laje de cima para conseguir enxergar os modelos, tá? Então, isso facilita bastante. Para criar um novo layer agora, né, para o pavimento superior, então eu vou vir aqui, vou desabilitar o pavimento térreo, vou desabilitar a laje, e aí eu posso criar um outro layer de trabalho chamado uma nova cena, né, chamada pavimento superior. Tá? Então agora a gente consegue editar bem fácil. Outra coisa que vou mostrar agora como é que a gente faz, tá? É a questão dos rodapés, né? Acredito que a maioria de vocês já lembra, né? Porque a gente viu isso enquanto fazia o modelo dessa porta na primeira aula. Mas para criar um novo objeto de rodapé, a gente vai desenhar com a linha primeiro o contorno das paredes. Então, usando a linha, a gente vai desenhar todo o contorno aqui correspondente ao contorno da parede. Lembrando que não vai ter rodapé na frente da porta, né? Então, salvando as portas, tá? Se eu der duplo clique, ele vai selecionar esse contorno que eu fiz. Opa, eu acho que aqui eu fiz uma linha um pouco fora do local. Vamos corrigir ela.
duplo clique. Selecionou toda a linha, clica com o botão direito. Opa! 1, 2, 3, triplo clique, cria um grupo. Vou dar duplo clique para editar esse grupo, vai ter somente essas linhas. E agora a gente pode desenhar o rodapé, né? Nessa a seção, né? Para dentro aqui, do lado das paredes. Então vou fazer um rodapé retangular aí mesmo, com 9 de altura, 9 por 2 de espessura, tá? Então eu vou colocar aqui 9 ponto e vírgula 2. E aí meu rodapé já vai estar aí na posição que ele tem que ficar. Selecionamos as linhas do caminho, clica aqui em siga-me, clica uma vez no rodapé. Como assim o caminho parece não estar correto? É porque lá lembra que eu tinha desenhado uma linha um pouquinho errada, ó, então esse caminho tem que ser único, né? Então vou apagar aquele segmento que tinha ficado errado e vou tentar de novo, ó. Esse caminho ele precisa ser uma linha contínua, senão o SketchUp não consegue fazer o rodapé. Clica aqui, siga-me, clica uma vez, e aí eu vou ter o meu rodapé já encaixado aí no pavimento térreo. Esse objeto, tá, gente, ele tá no sem etiquetas, porque eu estou trabalhando nesse layer, né? Estão vendo que a canetinha está habilitada, né, para trabalhar no layer sem etiquetas, tá? Então, já vai funcionar dessa maneira. E esses detalhes fazem toda a diferença no modelo, né? Então, sempre que a gente colocar aqui o rodapé, já dá uma visualização melhor no modelo, já vai dar acabamento. Tá? A gente pode aplicar materiais depois nessas superfícies. E outra coisa que a gente vai fazer, né, é aí ambientar então esse modelo com blocos, né, da 3D Warehouse. Tá? Então a gente pode ambientar com esses blocos do 3D Warehouse. Eu aqui ainda não fiz login, tive que reinstalar o SketchUp na minha máquina, tive um problema com o Windows. Mas a gente já pode ambientar, então, utilizando esses blocos que a gente tem disponíveis. É claro, né, gente, que num projeto de interiores a gente não vai só usar blocos prontos, né? Muitas vezes a gente vai projetar armários embutidos, a gente vai criar objetos totalmente novos, né? Então, é importante que vocês saibam modelar e muitas vezes a gente também não vai encontrar o bloco exato. Então, saber modelar é uma habilidade bastante importante nesses casos, tá? Deixa eu ver aqui se a página tá me permitindo. Opa, não é essa a senha. Um minuto só para logar aqui. Então tem que ou colocar um login da Trimble ou do Google, né, nas versões mais novas. Nas versões anteriores, somente o da Trimble funciona. Tá? Eu aqui estou usando a versão 2020, então fica mais fácil de a gente... Uma vez que logou, né, a gente vai ter acesso então a toda a biblioteca do SketchUp. Ali é um dormitório, então poderia vir aqui e pegar uma cama, por exemplo. Cama de casal. Eu posso procurar o bloco aqui e inserir a partir, né? Inserir um bloco a partir do 3D Warehouse, tá? Se eu clicar em OK aqui, ele já vai inserir direto no meu modelo. Tá fazendo o download.
Vale a reflexão, né, gente, também de vocês sempre verificarem se esse bloco está com dimensões coerentes, tá? Então é importantíssimo que vocês façam essas verificações. Por exemplo, eu coloquei lá uma cama de casal, mas que tipo de cama de casal? É standard? É queen? King? Né? E é importante vocês saberem essas medidas e conferirem essas medidas, né? Por exemplo, aqui, ó, esta cama, ela tá absurdamente grande. A cama king, uma cama king size, ela vai ter 2,2, se eu me recordo bem, de altura. 2 por 2,2. Vamos ver se é só a colcha que está avançando lá. Tá com 2,20 m de comprimento. Então ela está distorcida, né? Vamos só confirmar essa medida. Rapidinho aqui. Então lá a cama talvez muito grande, inclusive, para este tamanho, né? Ó, então a Super King Size tem 2,3 de altura por 1,98, né? Então a gente já vê que está bem distorcido esse bloco, tá? Então se o bloco ele tá distorcido aqui, a gente teria que corrigir ele, né? Às vezes até encolhendo o objeto. Então vou fazer uma linha aqui de referência fora com 2,2 e a gente vê que essa cama ela está inclusive desproporcional, né? Ela teria este tamanho aqui. Tá? Então confiram sempre os blocos que vocês importarem, né, para não ter surpresas depois. Aí a gente pode posicionar onde for interessante, rotacionar, utilizar a ferramenta mover. Uma dica para vocês, sempre usem um ponto no chão para movimentação, tá? Para não acontecer de vocês enterrarem esses objetos. Então sempre que esse objeto ficar no chão, obviamente, né? Se ele fica na parede, vocês pegam por outro ponto. Mas se esse objeto ficar no chão, vocês podem pegar no chão para fazer a movimentação. Terminei, se eu quiser reexibir aqui, né, a gente pode reexibir aqui ó, a laje do pavimento superior. É claro que eu poderia ter um gesso rebaixado, a gente vai ver nos próximos vídeos, mas o que se espera de vocês para essa próxima atividade é então criar essas lajes, né, criar as cenas, adicionar os rodapés em todos os ambientes e ambientar com esses móveis e objetos do 3D Warehouse, tá? Então um pouquinho de parte criativa. Esse é um projeto que depois vocês vão desenvolver com a professora Fran, né? O projeto, então isso aqui é mais a título de exercício para vocês irem praticando a ferramenta, tá bem? Então por essa web aula é isso. Nos vemos no próximo encontro.